Irmãos, nós continuaremos com o nosso tema, o poder da fé. E eu confesso que essa mensagem, ela nasceu de uma forma um pouco atípica. No domingo retrasado, o pastorzão trouxe uma mensagem e ele falou sobre uma carne seca que ele foi fazer. Alguém aqui lembra da carne? Que ele ficou 2 horas na panela comum tentando fazer com que aquela carne amolecesse, sem conseguir alcançar o sucesso. Então Carlinha virou para ele e falou: se você colocasse essa mesma carne na panela de pressão, o que aconteceria? Logo na pressão, logo no lugar que todos nós buscamos fugir de todas as formas. Nós gostamos muito da zona de conforto. Nós lutamos muito para a nossa vida ser fácil, para darmos uma vida fácil para os nossos filhos. Mas se a gente perceber a luz da palavra, nós crescemos, nós nos desenvolvemos quando somos submetidos à pressão. Eu ouso dizer que a fé, ela só tem sentido quando nós vivemos sob pressão. Porque é nesse lugar que ela se manifesta. É nesse lugar que nós vamos experimentar um pouco mais de Deus. É nesse lugar que Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural nas nossas vidas. E nos dias comuns. E nos dias de calmaria. Nesses dias, nós vamos pedindo ao Senhor para acrescentar mais fé. Para que um dia seja possível essa fé exalar de nós. Todos os homens que hoje estão escritos, os seus nomes, em Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, foram homens que foram submetidos a muitas pressões. Viveram os tempos de adversidade, viveram tempos de dores. O próprio Hebreus, capítulo 11, foi escrito para responder um problema que está em Hebreus, no capítulo 10. Sobre cristãos que estavam desistindo, sobre homens e mulheres que tinham sido iluminados sobre quem é Jesus, tiveram um encontro com a verdade, mas a perseguição estava aumentando, estava crescendo, e agora por medo, agora apavorados com aquilo que poderia acontecer com a vida deles, eles estavam desistindo da fé cristã. Então o autor vai dizer: olha, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não podemos desistir, porque o justo viverá viver pela fé. Viver o reino de Deus não é um caminho pavimentado, um caminho fácil. Viver pela fé, ao contrário do que muitas vezes nós ouvimos, vai exigir de nós muita resiliência, muita capacidade de adaptação, muita consciência que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos experimentando não é definitivo. Porque a fé é a certeza daquilo que não existe. A fé, ela traz para nós uma convicção que nós podemos enfrentar qualquer coisa em Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles, quando foram submetidos à pressão, vocês têm que se prostrar diante de Nabucodonosor, senão vocês vão morrer. Ou então vocês vão para uma fornalha 7 vezes aquecida, 10 vezes aquecida. Eles preferiram ir para aquele lugar, na certeza que independente do que acontecesse, nada roubariam deles aquilo que eles carregavam. E eu quero te fazer essa pergunta essa manhã: o que tem roubado de você aquilo que você carrega? O que tem te amassado? O que tem te espremido? O que tem tirado a sua paz? Porque quando nós estamos vivendo um momento de muita pressão, quando a válvula da panela começa a dar aquele escape, a nossa vontade é ir lá e levantar a válvula, para que de alguma forma aquela pressão ela comece a perder força. Mas eu ouso dizer que é melhor estarmos em um lugar de pressão. Sabemos em quem nós temos crido,
do que vivermos uma vida comum, tranquila, sem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu ouso dizer que o tamanho do seu chamado, que o tamanho do seu propósito corresponde ao tamanho das pressões que você sofre. Eu já vi muitas pessoas talentosas, eu já vi muitas pessoas que no olhar humano poderiam se transformar em grandes homens e mulheres de Deus, sucumbirem no momento que são pressionados, porque é nesse lugar que nós exalamos quem somos. É nesse lugar que nós mostramos o quanto de Deus nós temos e a nossa capacidade de continuarmos fiéis ao propósito. Saul, o rei ungido da nação de Israel. Muitas vezes nós temos um preconceito com Saul, porque acreditamos que ele foi de cara rejeitado pelo Senhor. Mas chega um determinado momento que o profeta Samuel vira para ele e fala: olha, o Senhor Deus iria ungir o seu trono para sempre. O Senhor Deus iria te entregar esse trono eternamente. Mas no momento de pressão, no momento onde o povo de Israel estava empreendendo guerra, o sacerdote não comparecia para sacrificar. Saul então resolve fazer um sacrifício. Não era uma atribuição dele, mas para responder às expectativas das pessoas que estavam ao redor dele, para que de alguma forma ele se livrasse das vozes que estavam nos seus ouvidos. Ele resolveu se precipitar. E é nesse momento que o profeta chega e diz: hoje o Senhor destitui o seu reino para sempre. É nesse momento que a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor foi embora da vida de Saul. Nos momentos de pressão, nos momentos que nós somos espremidos, nos momentos que nós somos provados. Porque, irmãos, Deus, Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus nos prometeu que nós não estaríamos sós. Através do seu Filho, Jesus Cristo, através do seu Espírito que é santo. Mas Ele não nos livra das adversidades. Ele não nos livra das dores. Ele não nos livra das pressões da vida. Existe um profeta que eu particularmente sou apaixonado por ele. Eu acho a história dele incrível, porque ele foi chamado segundo um propósito, e o seu nome é Jeremias. E no capítulo 1 do livro de Jeremias, a palavra do Senhor vem até aquele jovem e diz: olha, eu te escolhi antes do ventre materno. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. E eu te ungi profeta. Só que, no mesmo momento que Deus libera um destino, no mesmo momento que Deus libera o propósito de Jeremias, Deus fala algo que é muito interessante. Eu te constituo sobre nações e reinos. E o seu ministério vai ser para quebrar, arrancar, destruir, arruinar, plantar e edificar. Perceba que antes de chegar o tempo da colheita, antes de experimentar os frutos, ele teria que quebrar, arruinar, destruir. Ele teria que de alguma forma empreender força. Ele teria que de alguma forma se indispor com pessoas. Ele teria que de alguma forma lutar contra aquilo que ele estava vendo. Irmãos, num tempo que nós somos totalmente adaptáveis, num tempo que nós temos dificuldade de ter conversas difíceis com pessoas, porque de alguma forma nós não queremos partir para embate. Imagina se Deus hoje vira para você e diz: olha, o que eu tenho para você vai ser arrancar, destruir, arruinar, quebrar. Depois você vai plantar e edificar. Imagina se você soubesse que o seu ministério vai de alguma forma fazer com que você se indisponha com algumas pessoas. Porque viver a vontade de Deus, viver o chamado de Deus,
muitas vezes vai fazer com que, de alguma forma, a gente vá contra as expectativas que estão no coração de pessoas. E Jeremias não estava preparado emocionalmente para isso. E chega o momento que ele sucumbe. E chega lá, no capítulo 20, ele fala para o Senhor me enganou. O Senhor fez de mim escárnio. O Senhor prevaleceu contra mim. Eu grito. Eu me disponho com as pessoas. Todos querem me arruinar. Ali fica muito claro que ao ser convocado pelo Senhor, Jeremias acreditava que a caminhada dele seria fácil. O próprio Deus prometeu que estaria com ele. O próprio Deus prometeu que a palavra que ele carregava era uma palavra do próprio Deus. Só que as coisas não aconteceram da forma que ele esperava. Porque quanto mais ele falava, quanto mais ele pregava, mais o coração do povo se fechava. Mais as pessoas se tornavam indiferentes a Deus. E ele não percebia, mas o ministério dele era vivido na sua própria vida como o exemplo da forma que o povo tratava Deus. Porque o povo tratava Jeremias da mesma forma que eles tratavam Deus. Totalmente indiferente, totalmente distante. Ao ponto de no capítulo 2, Deus falar para Jeremias: olha, você vai lá para esse povo e diz: eu me lembro de quando vocês eram jovens. Eu me lembro quando vocês me amavam. Vocês não plantavam, já colhiam. Vocês viram maravilhas. Os seus pais experimentaram o maná. Os seus pais experimentaram a nuvem, a coluna de fogo. E mesmo assim vocês viraram as costas para mim. Mesmo assim vocês não se interessam por quem eu sou. Irmãos, isso é algo muito profundo e é algo muito profético. Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus está mais interessado em ter uma relação íntima, profunda com você, do que apenas satisfazer alguns desejos do seu coração. Existe um rio de possibilidades quando nós vivemos uma vida em Deus. Existem caminhos para aqueles que o buscam. Quem sabe tudo que você deseja, quem sabe tudo que você espera, que você tem chorado, que você tem clamado, está a apenas um posicionamento de distância de se tornar real na sua vida. Daniel, capítulo 1. O povo já cativo na Babilônia. E Nabucodonosor, ele usou de uma estratégia muito inteligente. Ele pegou todos os jovens capacitados. Eles pegaram todos os jovens letrados. E ele levou para a Babilônia. E Nabucodonosor falou: olha, sirva a melhor comida. Deem tudo aquilo que eu como para esses jovens. O que Nabucodonosor estava tentando fazer? Ele queria que aqueles jovens, aquela geração, experimentassem dos prazeres da Babilônia, para depois eles voltarem para o meio do povo e agora multiplicarem esses prazeres. Seria muito mais fácil, ao invés de obrigar o povo a viver sob o jugo da Babilônia, pegar pessoas influentes e colocar no meio do povo, e essas pessoas irem influenciando esses homens e mulheres a viverem os prazeres. Só que a palavra vai dizer que existia um jovem chamado Daniel. E no versículo 10 a palavra vai dizer que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel propôs no seu coração se manter íntegro, se manter fiel àquilo que Deus tinha revelado para ele. Até esse momento o nome de Daniel não tinha sido mencionado na palavra. Até esse momento o nome desse jovem não tinha aparecido na Bíblia. Até esse momento nós não conseguimos ler Deus dando nenhuma ordem para Daniel. Mas a partir de um posicionamento, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor veio até Daniel e liberou sobre a vida dele dons, e liberou sobre a vida dele capacidade de interpretar sonhos, visões. Perceba,
que o posicionamento de Daniel reverberou e toda a nação foi abençoada. Irmãos, nós estamos em um tempo onde a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós estamos em um tempo onde as pessoas esperam olhar para nós e ver esse Jesus que nós pregamos. Nós estamos em um tempo onde as pessoas precisam ouvir, ver cartas escritas pelas próprias mãos de Deus. As pessoas estão cansadas de teoria. As pessoas estão cansadas de fórmulas que prometem que de alguma forma elas terão a vida transformada. O que as pessoas estão buscando são testemunhos vivos daquilo que Deus pode fazer ainda hoje. Porque Deus está construindo algo. Eu tenho muita expectativa no meu coração sobre aquilo que Deus está construindo. E eu peço todos os dias para Ele, para fazer parte do que Ele vai fazer. Porque, irmãos, tem algo poderoso sendo gerado nos céus. Tem algo que vai impactar a nossa geração que está sendo gerado. Tem algo que nós ainda não conseguimos nem imaginar, que já está preparado, já está pronto nos céus. E vai se manifestar na terra. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso redor, todas as vezes que nós só vemos caos, desesperança, medo, todas as vezes que a desigualdade aumenta, todas as vezes que nós vivemos um tempo de guerra, de lutas, todas as vezes que de alguma forma a viúva, o órfão sofrem, todas as vezes Deus enviou resposta. Todas as vezes Deus enviou algo que não era esperado. E eu creio com muita convicção no meu espírito que Deus está muito próximo de liberar algo sobre a nossa nação. Eu creio que Deus está muito próximo de fazer algo novo. O nosso grande desafio é esquecer para as coisas que para trás ficaram. Porque você pode estar ouvindo essa mensagem e pensar, mas olha, eu estou vivendo um tempo de muito caos. Quem sabe eu estou vivendo um tempo de muita pressão, de muita dor, de muita luta. Eu estou igual o profeta Jeremias, a ponto de desistir, de jogar tudo para o alto. Eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu não aguento mais vir à igreja, me relacionar com pessoas, adorar e ir para casa, mas continuar vivendo o inferno, continuar vivendo em um lugar sem paz, continuar tendo que lidar com as minhas frustrações emocionais. Eu não aguento mais. Quem sabe você chega aqui nessa noite vivendo guerras ocultas que ninguém imagina que você está vivendo. Você consegue disfarçar por trás de um sorriso, de um abraço. Você consegue disfarçar vivendo um momento de adoração, de oração, mas isso está te consumindo. Isso está te machucando. Isso está te roubando de você, porque, irmãos, algumas guerras são maiores que nós. 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo vai falar com a igreja de Corinto que enquanto ele e Silas estiveram na cidade de Éfeso, veio sobre eles uma grande tribulação. E essa tribulação roubou do próprio Paulo a paz, a esperança. Paulo, ele acreditava que seria o seu fim. E ele diz, olha, eu já não tinha nem mais motivo para crer, para esperar, porque certamente seria o meu fim. Mas quando eu acreditei que não teria uma solução, quando eu acreditei que não teria saída, foi nesse lugar que Deus se manifestou. Foi nesse lugar que Deus se revelou. Foi nesse lugar que Ele estendeu as suas mãos. Então, se você está com a sua vida na beira do precipício, se você já não tem mais para onde ir, não tem o que fazer, se o deserto já sugou todas as suas forças e você está fraco, eu tenho uma coisa para te dizer. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida
é nesse lugar. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Deus, Ele tem a capacidade de ir nesse lugar que nos causou dor, causou dano, de ir nesse lugar que machucou e cicatrizar, e transformar em um lindo testemunho, porque todas as vezes que nós vencemos as nossas dores em Deus, todas as vezes que nós conseguimos transpor esses desertos, esses gigantes em Deus, Deus nos dá autoridade, e Ele permite que agora nós sejamos fontes contínuas de cura, porque Ele não vai te usar para curar sem antes Ele ter curado a sua vida. Ele não vai te usar para restaurar casamentos sem antes Ele restaurar o seu casamento. Ele não vai te usar para curar relação de filhos com os seus pais sem antes Ele curar a sua relação com seus filhos. Normalmente, o chamado que nós temos está diretamente ligado às dores que nós sofremos. Normalmente, aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas vai reverberar para que seja possível Ele fazer através de nós. Quem sabe o momento mais difícil da sua vida seja o pontapé inicial para tudo que Deus quer fazer na sua história. José, um menino que teve um sonho, o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. José, que se assenta à mesa com os seus pais, com os seus irmãos, e diz que teve um sonho onde os feixes do campo se dobravam diante do feixe deles. José, que ousou sonhar os sonhos de Deus e compartilhar de algo que não foi gerado nele, foi gerado no coração de Deus. O início da sua trajetória não foi num trono de governador. O pontapé inicial para tudo que Deus ia fazer na vida daquele jovem foi no fundo de um poço. A história começa com um menino sendo jogado no fundo de um poço. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que um homem segundo o coração de Deus, um menino chamado Davi, que estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai, fosse ungido rei, e no outro dia, ao invés de se assentar no trono, ele tivesse que voltar para o campo? Perceba, os caminhos de Deus verdadeiramente são no meio das tempestades e das tormentas da vida. Todos os homens que ousaram viver o que Deus tem para eles passaram por tempo de pressões. Mas é nesse lugar que a fé, que a nossa crença se manifesta. Porque ninguém vai conseguir viver o propósito sem antes conseguir vencer o processo. Ninguém vai conseguir chegar no lugar que foi prometido por Deus sem antes experimentar a dor da traição, a dor do abandono, sem antes experimentar a indiferença das pessoas, sem antes experimentar a rejeição. Ninguém vai alcançar a promessa sem antes ser amassado, pressionado, pisado. A carne na pressão, ela serve para amolecer. Mas quando nós somos levados para as pressões da vida, nós também amolecemos. Nós nos tornamos mais maduros. Irmãos, essa semana nós recebemos a visita de alguns pastores das nossas filiais. E a gente estava ali fora conversando, e pastores muito mais antigos, com muito mais tempo de ministério que eu, que até do próprio Lemos. E a gente estava ali fora, ajudando a implementar a visão, aquilo que Deus tem nos revelado. De repente um pastor daquele virou para mim e falou: olha, a equipe de vocês é maravilhosa. É notório o que Deus está fazendo na vida de vocês, como vocês têm amadurecido. E quando ele falou isso, eu sem nem pensar respondi:
Mas nós tivemos que enfrentar muitos desafios para chegar até aqui. E eu falei para ele, olha, eu fui chamado para o ministério pastoral há 3 anos. E eu vivi tempos muito difíceis dentro desse ministério. Por muitas vezes eu tive vontade de desistir, de parar. Por muitas vezes eu tive vontade de alçar carreira em outra área. Algumas vezes eu cheguei até me assentar à mesa com o pastor e falar para ele, cara, isso não é para mim. Olha esse caos. Olha tudo que está acontecendo. É pressão por todos os lados. São expectativas que são lançadas sobre as nossas vidas que nós não vamos conseguir cumprir. São pessoas que a gente acha que estão ao nosso lado, mas de uma hora para outra, parece que tudo muda, tudo vira. São pessoas que nós não conhecemos, mas que de alguma forma esperam que a gente faça alguma coisa. Irmão, não dá. Eu já fiz velório 2 horas da tarde e 5 horas tinha que estar no casamento. Emocionalmente é impossível. Quem consegue suportar isso é uma loucura. É 200 milhões de mensagens. Aonde a gente chega, nós temos que orar, nós temos que falar alguma coisa. Nós temos que ter uma palavra. Parece que estão tentando roubar a nossa humanidade. E quando nós não estamos bem? E quando nós estamos maus? E quando nós não sabemos o que fazer? Então, só resta uma saída. É uma outra coisa para fazer. É voltar a fazer profissionalmente. Não abdicar do ministério, mas fazer em algo paralelo. E todas as vezes que essas conversas aconteciam, todas as vezes que vinha a vontade de alguma forma buscar outros caminhos, Deus usava alguém. Sabe aquele muito obrigado? Sabe aquele abraço, dona Mônica? Do nada, Deus mandou só te abraçar. E a gente se sente constrangido, porque humanamente é impossível ser forte o tempo todo. Ninguém é. Jeremias estava mal. Jeremias estava sofrendo, ao ponto de dizer, maldito foi o dia que eu nasci. Maldito foi o homem que falou para o meu pai, nasceu um menino. Quem dera o ventre da minha mãe fosse a minha sepultura. Olha que coisa pesada. Olha que homem emocionalmente abalado. Olha que homem cansado. Cara, mas foi esse homem que Deus chamou para um lindo ministério. Foi esse homem que Deus chamou para viver além das dores dele. Por isso nós precisamos suportar as pressões. Até que chega um momento que Deus chama Jeremias e fala, olha, vai na casa do oleiro, pega um vaso de barro, vai até o portão da cidade, chama todos os sacerdotes, chama todos os principais da cidade, pega esse vaso, joga no chão e diz, é assim que eu vou fazer com o povo. Eu vou quebrar vocês. Vocês viraram as costas para mim. Vocês estão sacrificando seus próprios filhos a Baal. Eu nunca pedi isso a vocês. Eu nunca vi uma nação pagã que adora aos deuses falsos trocarem de deuses. Mas vocês que eu fiz tantos milagres em favor de vocês que viram coisas sobrenaturais acontecerem, vocês me trocam por qualquer coisa. Talvez a mensagem mais profunda em termos de nós sentirmos o que representa para Deus quando nós trocamos Ele por qualquer coisa, seja aquilo que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 1, quando ele diz assim, olha, eu criei filhos e os engrandeci,
Eu honrei aqueles que eu criei. Mas o meu povo virou as costas para mim, cara. O boi conhece o seu mantenedor. A jumenta conhece o seu dono, mas o meu povo não tem interesse nenhum em me conhecer. Você consegue sentir a dor do coração de Deus pelo desprezo que muitas vezes nós temos em relação a Ele? Ser abençoado é muito bom, irmãos. Ganhar coisas de Deus é muito bom. Mas nada se compara ao nos relacionarmos com quem Ele é. Nada é comparável ao entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e estar ali no momento de oração e de repente sentirmos: entrei em um lugar. É isso que Ele tem para nós. É isso que Ele tem para você. Sabe essa presença doce? Sabe você ser envolvido por essa glória? E sabe o que é mais incrível? Até nos momentos de pressões, nos momentos de dúvidas, nos momentos que nós não sabemos o que fazer, essa presença está disponível. Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz. Cara, porque nós temos procurado a paz em tantos lugares? Porque nós não nos permitimos a viver essa paz, tendo uma vida de fé, tendo uma vida de convicção, tendo uma vida de certeza. Olha tudo que Ele já fez por nós. Quando nós não tínhamos nada para oferecer, Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor. Todos os dias essa afirmação me constrange, é por isso que eu falo muito. Porque às vezes eu me pego pensando: meu Deus, Ele matou o filho dele por mim. Talvez por alguém bom, talvez por alguém legal, alguém estivesse disposto a entregar a vida, mas entregar a vida do filho por alguém que não merece. Tudo isso levando em consideração não o que nós estamos vivendo hoje, mas aquilo que nós podemos nos tornar nele. E quando Jeremias quebra o vaso, os sacerdotes, os religiosos, eles ficam enfurecidos. E o filho de Passur, o filho de um sacerdote, ao ouvir essa afirmação, ao ouvir Jeremias falando que Deus iria quebrar o templo para que algo novo fosse construído, ele resolve pegar Jeremias e libera uma sentença: espanque ele, e que ele fique a noite toda amarrado. E o profeta ficou a noite toda amarrado nessa posição, machucado, ferido. E eu quero conjecturar aqui, imaginando: o que eu estou fazendo aqui, pô? Eu só obedeci à vontade de Deus. Eu sempre fiz tudo que Ele mandou. Eu entreguei a minha vida para viver esse ministério. Olha o que eu estou vivendo hoje. Quem sabe você está aqui sentado e um dia você esteve aqui no meu lugar. Um dia você esteve aqui ministrando. Mas de repente alguém veio e te atravessou. De repente alguém que tinha que cuidar de você, que tinha que amar, alguém que representava a figura do próprio Deus para você, foi usado para te destruir, para roubar a sua fé. E é por isso que você se permite hoje só ficar sentado. É por isso que você desistiu, largou tudo. Foi isso que Jeremias fez. Falou: cara, eu não quero mais. Eu não quero mais.
Eu grito destruição, todo mundo me rejeita. Eu não vou mais falar esse nome. Ele resolveu colocar um ponto final naquilo que Deus tinha para ele. Mas é impossível nós vencermos a vontade de Deus. E a palavra vai dizer que nesse mesmo instante, o profeta vai dizer: quando eu resolvi não falar mais desse nome, algo veio queimando dentro de mim. Era uma força que queimava os meus ossos. E quando eu dizia, já não mais falarei, é como se um fogo viesse cerrado no meu peito. É algo que eu não posso conter. Jeremias foi vítima da vontade de Deus. E nós temos que parar de resistir a essa vontade. Pare de resistir à vontade de Deus sobre a sua vida. Você não é o que fizeram com você. Você não é quem te abandonou. Você não é quem te machucou. Não aceita outra identidade. Porque Deus, quando olhou para você, resolveu te chamar de filho e de filha. E isso não é algo do Novo Testamento. Isso é algo que é desde o jardim. Porque Deus se apresenta como Pai provedor para Adão e Eva, como Pai protetor, como Pai que ama, como Pai que provê. Essa é a essência do nosso Deus. Mas como nós sempre tivemos dificuldade de entender, porque a nossa natureza é pecaminosa, Ele resolveu entregar o seu Filho. Que prova de amor seria maior que essa? Alguém entregar seu único filho para que nós pudéssemos ter uma vida nova, para que nós pudéssemos hoje enfrentar essas pressões da vida e acreditarmos que não é o fim, para que nós pudéssemos sempre acreditar que existe um caminho, para que a gente entendesse que a situação que nós estamos não nos define, porque o que nos define é a palavra que foi liberada dos céus. O que nos define é o que Deus sonhou ao nosso respeito. O que nos define é o que Ele diz que nós somos. Para de fugir disso, irmão. Para de lutar contra isso. Para de buscar em coisas, em pessoas, aquilo que você só vai achar quando você se render totalmente a Jesus. Ele muda tudo. Ele faz tudo novo. Eu quis parar várias vezes. Eu distribuí currículos. Eu pensei em ir embora. Mas quanto mais eu tentava fugir, mais eu era atraído. Não para um lugar físico, para um lugar espiritual em Deus. E Deus tem tentado te atrair. Deus tem tentado de todas as formas, com cordas de amor, te chamar para perto dele, para te mostrar que nele você tem tudo o que você precisa. Para te mostrar que é possível ter uma vida nova. Mas pastor, eu sou promíscuo. Mas pastor, eu sou divorciada. Pastor, eu sou um adúltero. Pastor, eu sou um viciado. Pastor, eu sou um mentiroso. Eu sou um ladrão. Eu sou um corrupto. Eu também. Até que um dia, dentro de uma boate, totalmente embriagado, uma voz ecoou na minha mente: eu renovo todas as coisas. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o que nós fazemos, sobre quem nós somos. É o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. É Deus chamando as pessoas visas, insignificantes. É Deus chamando as pessoas que não são. Está aqui meu eterno professor Luciano.
No primeiro período da faculdade, eu apresentando um trabalho, um professor virou e falou: cara, senta, você não serve para isso. Eu gaguejava, eu era tímido. Verdadeiramente eu não era para aquilo. Até que eu vi Luciano dando aula. E a esposa que está aqui vai ver muitas das coisas que eu faço. Mais de 10 anos depois, a forma que eu falo é baseada naquilo que eu vi o professor Luciano fazer. Quando eu olhei para ele, eu falei: cara, eu quero ser assim. Por isso Deus mandou o molde perfeito, Jesus, para que a gente olhe para ele e fale: eu quero ser assim. Eu quero ser igual a ele. Deus sempre vai mandar alguém. Deus sempre vai fazer alguma coisa, porque Ele está construindo algo. E a principal obra que Ele vai fazer é dentro de você. Para que o mundo veja, para que o mundo glorifique um Deus que escolhe pessoas improváveis, um Deus que escolhe pessoas que estão à margem, um Deus que escolhe aqueles que não são, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E você que é fraco, você que é cansado, você que está cansado de lutar com as suas próprias forças, existe um convite da graça hoje para você. E eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E em Lamentações, no capítulo 3, esse mesmo homem faz outra oração. E ele diz: eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da ira de Deus. Ele me tornou objeto de escárnio, de riso. Todos zombavam de mim. Ele me fez comer ervas amargas. Ele fartou-me de véu. Ele quebrou os meus dentes com pedras. Pisoteou-me como cinzas. Ele tirou a minha paz. Eu esqueci o que é prosperidade. O meu esplendor desapareceu. Eu lembro disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro também aquilo que pode me dar esperança. Graças eu dou pelo seu amor, porque o seu amor me consome e as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade de Deus. Eu digo a mim mesmo: espera, ó minha alma, porque a minha porção é o Senhor. Nele eu porei a minha esperança, porque Ele é bom. Ele é bom para aqueles que nele esperam. Ele é bom para aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio. Bom é esperar no Senhor, porque em breve Ele virá. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que façam com você, Deus, Ele está te guardando. É uma promessa sobre as nossas vidas. Sentir o teu pulsar, Uou! coração bater. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei como você chega aqui essa manhã. Não sei mesmo. Quem sabe, ao ministrar a minha história através de Jeremias, porque talvez essa pregação seja mais para mim do que para muita gente aqui. Talvez você tenha pensado: o pastor está falando a minha vida, ele está contando a minha história, o pastor está falando sobre mim. Quem sabe hoje você esteja cheio de indagações, as mesmas indagações do profeta. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Quem sabe está até sucumbindo às pressões. Tudo que precisa é de uma mão estendida sobre suas vidas. Se você chegou aqui nessa manhã, eu queria te convidar a erguer uma de suas mãos. Amém. E eu queria que você tivesse coragem
Você que ergueu as suas mãos, enquanto os irmãos ministram, em um passo de ousadia e de fé, se colocar aqui à frente, se expor da mesma forma que Jeremias se expor. Então, enquanto os irmãos louvam com essa canção, você que ergueu suas mãos, vem cá pra gente orar. Isso. É um passo de coragem que pode mudar sua vida para sempre. Chega de viver prisioneiro da dor. Chega de viver prisioneiro das lutas. Chega de viver prisioneiro das frustrações. Eu te convido a trazer à memória aquilo que te dá esperança. O nosso Redentor vive, e é bem certo que Ele há de se manifestar. Isso. Sentir o teu pulsar. Só tenho. Aqui estamos nós, Jesus. Assim como o profeta, Pai, desnudados diante do Senhor. Nós cansamos de ser fortes, Pai. Nós cansamos de tentar com as nossas forças, Deus. Nós cansamos de tentar criar caminhos, Deus. E por muitas vezes esse cansaço tentou nos fazer parar, Deus. Mas glória a Deus, o Senhor não desistiu de nós. Muitos aqui, Pai, estão paralisados hoje porque um dia foram frustrados, machucados por pastores, por líderes, por homens e mulheres que deveriam estender as mãos, por homens e mulheres, Pai, que deveriam ser gratos. Ah, Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor traga à memória agora aquilo que dá esperança, Deus. Que o Senhor reacenda essa chama, que o Senhor reacenda o chamado, o senso de propósito, Deus. Ah, Deus, outros estão sucumbidos diante dos desafios da vida, pressões por todos os lados, Deus. Parece que nós não vamos dar conta de tudo, parece que nunca vai ser possível, mas fortalece o cansado, Deus. Fortalece aquele que está próximo de desistir, Deus. Fortalece aquele, Pai, que já se prostrou, que já não tem mais forças nem para caminhar, para andar, Pai. Pega na mão desse homem, dessa mulher, Deus. Ah, Pai, muitas são as aflições, muitos seriam os motivos para nós desistirmos, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha derramar um bálsamo de cura, um bálsamo de libertação. Ah, Deus, que o Senhor desça agora com um orvalho fresco, e que o Senhor venha restaurando as feridas, toda a terra seca, tudo aquilo que está ressequido, que nesse momento, Pai, a vida volte, a vida de Deus, o refrigério do derramado Espírito Santo, Pai. Deus, nós não temos a quem pedir, nós não temos a quem clamar, nós não temos a quem buscar. Por isso, nessa manhã, nós queremos nos derramar a único que pode estender as mãos, a único que pode nos ajudar. E em nome de Jesus, Deus, que a partir de hoje lindos testemunhos sejam gerados. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, Pai, que verdadeiramente muito maior são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Abra os nossos olhos espirituais para que a gente possa perceber, Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, mesmo que nós acreditássemos que estávamos sós, mesmo que nós acreditássemos, Deus, que estávamos desamparados, o Senhor sempre esteve presente, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nós nunca estivemos sozinhos, e é por isso que nós estamos aqui. A sua mão tem nos sustentado, o guarda de Israel tem nos levado, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio ao caos, a um lugar de segurança. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos
para que a gente possa ouvir o som do céu, para que a gente possa ouvir, Pai, o som das palavras que são liberadas pelo Senhor, porque nós entendemos que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Jesus Cristo, aquele que é o autor, o consumador, o legislador da nossa fé, aquele que é o alfa, o ômega, a raiz de Davi. E nessa manhã eu creio que o Senhor vai transferir, que o Senhor vai derramar, que o Senhor vai curar as nossas feridas, para que seja possível nós sermos também fontes de cura, de restauração, de ressignificação, e no final o teu nome será exaltado. Não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer, tudo aponta em uma direção, e essa geração é Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela palavra liberada, muito obrigado pelos louvores entoados, muito obrigado pela gratidão, Pai. Quero te pedir agora, Deus, que nós possamos ir para os nossos lares, debaixo da sua proteção, debaixo da sua graça, que essa palavra continue corroendo em nossos corações, trazendo algo novo, trazendo profecias, trazendo discernimento, para que a gente possa viver tudo que o Senhor tem para nós, que os nossos celeiros sejam sempre fartos, que aonde colocarmos as nossas mãos, o Senhor prospere. Quando nós entrarmos em qualquer ambiente, que o Senhor esteja conosco, que a sua graça, que é melhor do que qualquer coisa, seja com todos aqueles que esperam a sua volta, não só hoje, mas para sempre. E eu oro em nome de Jesus. Você que crê e recebe, aplauda ao Jesus. Vai em paz, que Deus te abençoe.